Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Preparador Urbano Brasil. Neste vídeo vou falar sobre os kits básicos de primeiros socorros nível 1, apresentando os materiais e equipamentos essenciais, tudo conforme meu ponto de vista e experiências. Fiquem comigo e vamos lá! Todos os materiais e equipamentos que vou citar neste kit serão suficientes para o uso básico residencial. Neste primeiro momento, daremos o primeiro passo na montagem de nosso estoque no ponto de vista sobrevivencialista. Devemos sempre começar com o básico, pois é muito fácil se perder tendo itens de mais ou de menos e ainda por cima, não sabendo o que cada um faz, para que serve e nem como usá-los corretamente. Se você já é um preparador, é importante dar um passo atrás e rever os nossos conceitos, avaliar e recomeçar aos poucos e aprendendo consequentemente. A seguir, os materiais essenciais que não devem faltar em um kit de primeiros socorros, de acordo com meu ponto de vista e prática. Água oxigenada. Um dos principais benefícios da água oxigenada é sua ação antisséptica. Quanto maior o valor, maior a concentração de peróxido de hidrogênio. O volume 10 é a mais branda e aconselhada. São substâncias químicas muito utilizada para limpeza e desinfecção. É uma substância que cria uma oxidação no ferimento, sendo capaz de matar os micro-organismos, porém devendo ser utilizada com restrição. Ela diminui o tempo de cicatrização. O algodão é uma fibra natural, é utilizado para várias finalidades. Nos primeiros socorros servem para realizar a limpeza em geral de instrumentos e ferimentos, para absorção de líquidos, secreções e sangue, ajudando nos procedimentos médicos. A atadura é uma faixa de gaze feita em tecido, utilizado para cobrir ferimentos, lesões, para imobilização de fraturas em geral. Podemos utilizá-los de várias formas. Bandagem. As bandagens são faixas feitas de tecido, podem ser rígidas ou elásticas, além de adesivos, se adaptando em várias partes do corpo. Podem ainda servir para o estímulo e restrição muscular, muito utilizado em fisioterapias. Existem de várias dimensões e comprimentos, proporciona estabilidade a articulações, reduz a dor, melhora a circulação sanguínea, auxilia na recuperação de lesões musculares e articulares, reduz o inchaço e promove o suporte muscular durante a atividade física. As bolsas térmicas podem ser quentes e frias. É usada como compressa para alívio de dores musculares, abdominais, contusões, febre, cólica e dores de ouvido, entre muitas outras funções. Os colírios, como sabemos, são usados para limpeza, poeira, fumaça, calor, poluição, entre outros. Segundo os fabricantes, possuem validade de 2 anos, em média. Quando abertos, devem ser utilizados em até 30 dias. Isso devido à possibilidade de contaminação por micro-organismos. Devemos guardá-los bem em local arejado e fresco. Geralmente é recomendado guardar refrigerado na geladeira. Devemos fechar bem a tampa após o uso. Os cotonetes são hastes de plástico com bolinhas de algodão em suas extremidades, podendo ser prolongado bem mais. Como vimos, o algodão é muito útil para a limpeza de ferimentos em geral. Ajuda na aplicação de medicamentos em locais localizados com precisão e limpeza. Os curativos são pequenas compressas aderidas em fitas adesivas para o pronto uso para pequenos ferimentos. Promovem a proteção imediata ou após o tratamento. São bem práticas de utilizar. Existem de vários tipos e tamanhos, além de específicos para cada parte do corpo. O esparadrapo é uma fita adesiva usada para a fixação de curativos diversos. Tem uma boa fixação e também, quando molhado, como por exemplo, em situações com a presença de sangue e fluidos, em momentos de emergência. São bem duráveis, são feitos de tecido 100% algodão, alguns com tratamento acrílico e impermeáveis.
As fitas adesivas são multiuso, mas principalmente para fixação em geral, semelhante aos esparadrapos, porém são bem inferiores, não têm a resistência e a durabilidade do esparadrapo, mas são bem mais baratas e em bem mais quantidade. As gases são feitos de tecido de algodão, fino e leve e transparente. Existem de vários tamanhos e gramaturas, além de serem estéreis. Possuem a função de absorver os líquidos dos ferimentos no momento da limpeza da área atingida, além de ser realizado como curativo, para proteger as feridas e auxiliar na cicatrização. A iluminação é um fator importante, são essenciais para qualquer atendimento médico, ajudam na eficiência e precisão dos procedimentos médicos. Sugiro pelo menos uma lanterna de cabeça, para garantir a liberdade das mãos. Lenço umedecido descartáveis, úteis e práticos tanto para o dia a dia quanto para kits de primeiros socorros, como para a higienização e limpeza. São embebidas com álcool ou outros produtos eficientes para a higienização. Luva cirúrgica. As luvas de proteção são importantes para todos, tanto para o paciente quanto para o próprio prestador da ajuda, assim evitando a contaminação de todos, proporcionando maior controle e manipulação de materiais e equipamentos. Para o monitoramento de problemas cardíacos crônicos ou causado por algum acidente, proporcionando o acompanhamento da situação atual do paciente, prevendo sintomas de problemas graves e promovendo uma ação de resposta rápida e preventiva. Não esqueça de ter uma tabela de resultado que mostra o que significa cada um, seja dos modelos digitais ou manuais. Medidor de temperatura. Os medidores de temperatura, assim como os medidores de pressão, são essenciais para o monitoramento da saúde em situações de cuidado de pessoas com febre, por exemplo, proporcionando assim uma ação rápida quando necessária. Microporo. São similares às fitas adesivas, porém são bem mais suaves, respiráveis e não irritam a pele, promovendo a respiração e transpiração. Podemos utilizá-los como fita adesiva comum, porém geralmente são utilizados diretamente em pequenos ferimentos para cobrir e proteger. As pinças são importantes em qualquer kit de primeiros socorros. Os ideais são aqueles destinados para este fim. Porém, até mesmo aqueles comuns que temos em casa são muito úteis quando necessário. Mas investir em pinças médicas seria uma alternativa interessante. Podemos utilizar as pinças para diversas finalidades, como para retirada de corpos estranhos em ferimentos, remoção de farpas, espinhos ou objetos estranhos, além de prender e aplicar compressão. Em geral, pinçar qualquer objeto. Podemos encontrar muitos usos em momentos de dificuldades e necessidade. A solução de iodo é essencial em um kit de primeiro socorro. Tem a função antisséptica contra os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. Podemos utilizá-los para a higienização e tratamento de ferimentos. Tem função similar à água oxigenada, porém sem o ponto negativo de dificultar a cicatrização, e muito pelo contrário, cria uma barreira contra novas contaminações. E para ter ideia, é muito utilizado como alternativa para a descontaminação da água, com apenas algumas gotas. Sugiro o seu uso ao invés da água oxigenada na realização de manutenção de ferimentos e troca de curativos. O soro fisiológico é uma solução bem simples, feita com água destilada e sal. Por esta razão, o seu uso é bem amplo. O ideal é para lavagens em geral de ferimentos. Essa solução não possui contaminações. Também pode ser utilizada para a limpeza dos olhos e para a saúde respiratória. Spray antisséptico é um produto utilizado para combater os micro-organismos, além de bloquear temporariamente os impulsos nervosos, aliviando assim a dor de pequenos ferimentos, cortes e queimaduras, além de ajudar na cicatrização. É bem prático e de fácil utilização. As tesouras são importantes e de uso diverso. Nos primeiros socorros, podemos utilizá-las para diversas funções.
como corte de bandagens, gases, fitas adesivas, entre outros. Neste momento, tesouras simples já atendem aos objetivos. Embora não sejam muito utilizadas em kit de primeiro socorro, os óculos de proteção são úteis em diversas atividades, pois ela protege nossos olhos de elementos externos na hora da realização de algum atendimento médico grave e emergência, evitando assim a contaminação dos nossos olhos com fluidos e sangue. As máscaras, assim como os óculos de proteção, são importantes no atendimento de terceiros, possibilidade de contaminação por meio de partículas de sangue e fluidos no ar, vírus e micro-organismos em geral. Então, pessoal, chegamos ao fim. Apresentei aqui alguns itens que, na minha opinião, não devem faltar em nenhum kit básico de primeiro socorro. Apesar de existirem uma grande variedade de materiais e equipamentos, vejo que esses são suficientes para os procedimentos básicos, como cortes e pequenas lesões, e para a estabilização de uma situação mais grave, até a chegada de uma ambulância ou pessoal especializado. Itens que podem ser utilizados por qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de procedimentos médicos, pois, caso contrário, quando não se possui o conhecimento e as habilidades necessárias, pode até piorar as coisas e pôr em risco a vida do paciente. Estes tipos de itens veremos na parte de kits de primeiros socorros intermediários, juntamente com os conhecimentos necessários para a sua utilização e manipulação. No próximo vídeo apresentarei qual a quantidade que vejo ideal para um kit básico de primeiros socorros através de um dimensionamento básico. Se inscrevam, deixe seu gostei, além de seus comentários. Obrigado a todos e até mais.